Olá, sejam muito bem-vindos ao Capital Market, o Jurispod do mercado de capitais, o podcast que analisa as principais questões jurídicas e tendências do mercado de capitais. Eu sou Rodrigo Tavares Borba, advogado especializado em mercado de capitais, presidente da Comissão de Mercado de Capitais da OAB do Rio de Janeiro, com LLM em Commercial Law pela London School of Economics e mestre em Direito Civil pela UERJ. O episódio de hoje será sobre os desafios jurídicos do BNDES na sua missão de indutor do desenvolvimento econômico do Brasil. Para falar sobre esse tema tão relevante, eu convidei Walter Baer, diretor jurídico do BNDES, doutorando em Direito Público pela Universidade de Coimbra, em Portugal, funcionário de carreira da Advocacia Geral da União, na posição de Procurador Federal, e que já ocupou diversas funções relevantes, tanto no setor público quanto privado. Walter, muito obrigado por ter aceitado esse convite. É uma grande honra receber você aqui na OAB para falar sobre esse tema tão relevante. Muito bom dia. Para nós também é um prazer tratar sobre temas tão relevantes e agradeço a participação e a sua condução da comissão da OAB com esse tipo de iniciativa para a gente difundir conhecimento e difundir o que a gente está fazendo de melhores práticas para incentivar o crescimento do nosso mercado de capitais. Muito obrigado, Walter. Walter, você é o diretor jurídico do BNDES e também é o diretor jurídico da BNDESPAR. A BNDESPAR, aqui abrindo um parênteses, é a subsidiária de participação do BNDES. É o instrumento jurídico pelo qual o BNDES realiza investimento em empresas estratégicas para o desenvolvimento da economia brasileira, do desenvolvimento social e econômico do Brasil. O BNDES atuava muito em investimentos direto via BNDESPAR, mas a partir de 2014, 2015, esses investimentos diretos foram paralisados praticamente. Mas o BNDES pretende retomar esse protagonismo e voltar a investir nessas empresas estratégicas para o Brasil, porque essa estratégia de investimento é fundamental para o desenvolvimento do Brasil. Obviamente, essa retomada envolve diversos desafios jurídicos, e é sobre isso que eu queria conversar com o Walter. Walter, você poderia falar um pouco sobre os critérios de seleção, de como vão ser feitos esses investimentos, como será o compliance desses investimentos, quais são os principais instrumentos jurídicos, mecanismos que vão estar presentes nesses contratos? Em primeiro lugar, é importante a gente dizer, Rodrigo, que a BPAR é fundamental dentro do sistema BNDES. Ela responde historicamente a 40% do lucro do banco, que é muito expressivo. Então, uma fonte de geração de lucro e é um dinheiro da sociedade brasileira muito bem investido, que dinamiza a economia e consegue dar capilaridade ao investimento. E, normalmente, o investimento no mercado de capitais é um investimento produtivo. Então, é muito importante essa atuação e a retomada dos investimentos diretos da BPAR está no horizonte dessa diretoria, mas a gente quer fazer isso com critério. Primeira coisa, a gente quer endereçar as questões históricas apontadas pelo Tribunal de Contas da União em relação à nossa atuação na área de mercado de capitais como um todo. Então, o primeiro pilar para essa retomada de investimento é transparência total. É ter uma política de seleção de investidas que contenham teses de investimentos que sejam públicas, auditáveis, escrutináveis pela sociedade e que realmente contenham uma lógica para gerar valor dentro do que o BNDES, no seu plano de negócios, vê como oportunidades e vantagens comparativas da economia brasileira para a atração de novos investimentos. O BNDES ele não deve ser o protagonista do mercado de capitais, ele deve ser indutor do desenvolvimento, porque o mercado de capitais tem a capacidade de atrair investimentos diretos de forma muito acelerada. Então, o que a gente pensa primeiro é focar numa agenda de transição ecológica focada numa neoindustrialização verde brasileira. O Brasil tem vantagens comparativas importantes para atrair indústrias com baixa pegada de carbono. O nosso grid, a nossa matriz elétrica, ela é das mais limpas do mundo. A nossa geração elétrica tem 90% de energia verde renovável. Então, investimentos com uma neoindustrialização brasileira, com foco nessa transição para uma economia de baixo carbono, é o que a gente pensa como norte e diretriz estratégico. Primeiro, a gente vai priorizar investimento
que não seja do BNDES como empresa de forma isolada, que hajam co-investidores e que a gente divida o risco pelo mercado. Porque a gente pode ancorar as operações e dar bastante credibilidade. O BNDES tem um corpo funcional extremamente qualificado. Acho que poucos países se dão luxo de ter um BNDES com pessoas, o número de pessoas com doutorado, com mestrado, altamente especializada no banco é muito grande. E usar esse conhecimento para ancorar operações e atrair novos investimentos no mercado de capital é uma necessidade muito grande e num momento em que o Brasil precisa retomar o mercado de capital como ferramenta de movimentação da economia. Então, só para a gente ter um exemplo, né, nos últimos anos, a participação relativa ao PIB do mercado de capitais brasileiro oscilou entre 40% e 50%, ali, em proporção ao PIB. Os países desenvolvidos têm uma média de 100% frente ao PIB de participação no mercado de capitais. O nosso melhor ano, 2007, nós tivemos 91% de proporção de capitalização total do mercado em proporção ao PIB. Se a gente chega a esse patamar de novo, a gente está falando em adicionar 1,7 milhões de novos empregos na economia. Então, a gente vai retomar. Esse pipeline já existe um início de seleção de teses de investimento. Essas teses de investimento vão ser públicas. A gente vai escrutinar, auditar essas empresas e colocar as informações disponíveis para o público para a gente ter segurança de que a gente está fazendo o investimento correto para gerar desenvolvimento e movimentar a economia brasileira. Perfeito, Walter. Essa atuação direta é essencial, realmente. E, além da atuação direta, a BNDESPAR também investe indiretamente. Por investimento indireto, a gente está falando aqui dos fundos de investimento. A BNDESPAR, ela atua também investindo em fundos de investimento. E a atuação da BNDESPAR nessa forma de atuação, ela atua basicamente selecionando gestores e investindo pesadamente com dinheiro nos fundos de investimento que tem ali uma missão estratégica, uma missão de desenvolvimento social, econômico. Geralmente os fundos investem em empresas um pouco menores, que são chamadas de seed capital ou early stage. E o BNDES tem historicamente investido em vários fundos, né? Fundos de infraestrutura, fundos de minerais críticos, fundos de crédito, tem os Criatechs, tem fundos de tecnologia, fundos de IoT. Então, o BNDES atua muito e é uma história de muito sucesso nesses investimentos. Walter, eu queria que você comentasse um pouco como é que é a política de atuação da BNDESPAR nos fundos agora e como é também o processo de seleção e as métricas da seleção desses gestores nos fundos de investimento. Primeiro, nós desenvolvemos uma tese de investimento e fazemos o edital público para selecionar gestores. E o BNDES, quando faz esse edital, ele promete ancorar a operação. Ou seja, ele vira um investidor líder desse fundo e isso, como eu disse, que vale para investimento direto do BNDES, porque a gente quer fazer também co-investimento com o mercado. No caso dos fundos, o que há é a possibilidade de maior capilaridade. Os fundos eles gerenciam portfólios historicamente maiores e você pode, a cada real gasto no fundo de investimento, alavancar mais de 3,50 na ponta. Então, a gente mais que triplica o investimento potencial via tese, via fundo de investimento. A gente seleciona gestores e os gestores mais qualificados do Brasil têm aparecido. O nosso último edital de seleção teve dezenas de gestoras participando e, recentemente, selecionamos um gestor para o Fundo de Minerais Estratégicos. Hoje, o BNDES desenha teses que, como eu disse, são aderentes a essa visão estratégica do Brasil como uma grande potência industrial verde. E essa visão passa por teses de investimentos na cadeia industrial dessa nova industrialização e dessa nova etapa da economia mundial no caminho dessa transição para uma economia de baixo carbono. Minerais críticos e estratégicos para essa nova economia podem movimentar toda a cadeia produtiva do Brasil. Então, recentemente, a gente lançou e já vamos constituir e integralizar as primeiras parcelas de cotas, um fundo de investimento em minerais críticos, minerais estratégicos, tem parceria com o peso pesado do setor, a Vale é investidora âncora, a BPAR é investidor âncora, tem gestor qualificado, selecionado, a gente vai gerar mais de 1 bilhão de investimento para o setor de minerais críticos
e temos outras teses de investimento no pipeline. É que a gente não pode divulgar tudo o que a gente tem, mas a gente tem um pipeline robusto de investimentos bilionários para os próximos anos, que vão movimentar o mercado de capitais, vão movimentar a economia brasileira e gerar valor na ponta para toda a sociedade. Fantástico. Realmente o BNDES ele foi um dos indutores lá na origem dos fundos de investimento. Quando esses fundos nem existiam, o BNDES exercendo a sua função ali de indutor, de guia do mercado, ele criou praticamente, isso é muito comentado no mercado, ele criou essa indústria de fundos de investimento, que realmente é fantástico. Walter, queria falar agora sobre uma questão mais teórica, que não envolve só o BNDES, envolve todos os gestores, diretores de grandes corporações sofrem um pouco esse dilema, que é o dilema entre performar no curto prazo e se preocupar com o sucesso da empresa no longo prazo. Os gestores, muitas vezes, eles são pressionados porque eles têm que se fazer reports ali, trimestrais, de demonstrar resultados no curto prazo. E essa pressão para demonstrar resultados no curto prazo, às vezes, é danosa para a própria empresa, porque dificulta uma visão de longo prazo. Então, Walter, queria que você compartilhasse um pouco com a gente sua experiência sobre essa aparente contradição. Você já passou por esse dilema? Como é que você vê esse dilema? Primeiro, falar um pouco sobre o BNDES e o papel dele dentro desse cenário da visão de curto prazo e da visão de longo prazo. Quando a gente olha a economia como um todo, e a gente estava falando em investimento via fundos, né, de investimento, por exemplo, o horizonte de investimento e desinvestimento desses fundos são de 10 anos, em média. Os fundos pensam em 5, 10 anos. Isso é insuficiente para determinados projetos com longo prazo de maturação. Por exemplo, infraestrutura. Em infraestrutura, o país precisa ter uma visão de longo prazo. Em infraestrutura essencial e desenvolvimento de tecnologia, precisa de uma visão de longo prazo. Os países que tiveram verdadeiras revoluções em determinadas áreas do conhecimento foram aqueles que foram pacientes. Eles investiram 20, 30 anos num determinado setor para desenvolver tecnologia crítica, base industrial e poder competir mundialmente com qualidade. Então, eu vejo que é fundamental o país ter uma instituição como o BNDES que, diferente das outras instituições financeiras, tem o que a gente chama de capital paciente. É aquele capital que a gente investe na empresa ou empresta os recursos com prazos e horizontes de devolução de 20, 30 anos, que permitem uma maior maturação do investimento e permitem às empresas adotar uma estratégia de investimento casada com essa visão de longo prazo. De fato, é um desafio para toda empresa, né? Mesmo as pequenas, médias e mesmo as grandes empresas, enfrentam esse dilema, porque, primeiro, é uma pressão muito forte por resultado imediato. A gente vê os choques no mercado de capital que acompanham notícias e movimentos que muitas vezes são especulatórios e não veem a visão e o filme, né? A gente olha a economia do Brasil, olha a balança comercial, nossas reservas cambiais. O Brasil tem fatores macroeconômicos bastante sólidos para investimento. Então, uma visão de longo prazo denotaria maiores investimentos, mas a visão de curto prazo provoca choque. E isso acontece nas economias e acontece nas empresas também. Um board e uma diretoria que se preocupe apenas com o resultado e visão de curto prazo, normalmente sacrifica o futuro da empresa. Sacrifica o futuro da empresa porque não melhora os processos produtivos, isso demanda tempo e planejamento. Não melhora e não investe em maquinário, equipamento, renovação, treinamento de pessoal, porque o capital humano é fundamental, sobretudo na atividade do sistema financeiro, atividade bancária. Um banco bom é formado por pessoas boas. Não é só o capital, é o conhecimento agregado que gera valor. E todo negócio funciona dessa forma. Formar pessoas de ponta, de qualidade, exige visão de longo prazo, não tem jeito. E a visão de curto prazo, ela sacrifica o futuro normalmente da empresa. Mas há uma pressão dos boards e até um sistema de bônus e benefícios que privilegiam e premiam aquele gestor que tem uma visão de curto prazo. Então, talvez seja o caso dos boards reverem os mecanismos de incentivo para que os seus diretores e os seus diretores executivos e a empresa tenham casado com essa visão de curto prazo, que, claro, é importante, né? A gestão de curto prazo, sem ela, o dia a dia da empresa não acontece, a empresa não sobrevive, ela não se adapta rapidamente às mudanças, e num mundo tão fluido
com mudanças tão constantes, é muito importante que você tenha a capacidade de reação imediata. Mas isso não pode obscurecer uma visão de planejamento de médio e longo prazo das empresas. O BNDES, quando vai investir numa empresa, ele acredita nisso. Ele acredita que são empresas com potencial de retorno de longo prazo, porque é o tipo de capital que o BNDES quer investir. Nós temos um programa hoje, atualmente, que é o Programa Brasil Mais Produtivo, que a gente seleciona micro, pequena, média empresa para a renovação do parque industrial, de pequenas indústrias. Pode melhorar a capacidade produtiva, dobrar a capacidade de entrega dessas empresas até em alguns casos. Um investimento muito pequeno, o ticket pequeno por empresa, mas faz parte dessa estratégia de visão de longo prazo. De olhar essas empresas como empresas com potencial de crescimento, de olhar o nosso parque industrial como um parque industrial que tem potencialidade de aumentar a produtividade, de melhorar e de inovar. Isso demanda planejamento de longo prazo. E o BNDES ele tem um papel decisivo em emprestar recursos pensando nesse horizonte. Não, perfeito. Essa questão é muito interessante, né? Porque, como você bem falou, né? Às vezes o board ele pode sacrificar o longo prazo para performar no curto prazo. Isso pode ser danoso para os próprios acionistas. No passado, se comentava muito, e ainda é a opinião de algumas pessoas, que a função do board é maximizar retorno para os acionistas. Isso já está superado no mundo todo. Na União Europeia tem normativos a respeito disso, no Reino Unido também, que o objetivo, até em benefício dos próprios acionistas, é preocupação com a sustentabilidade e sucesso da empresa no longo prazo. Especialmente no mundo que tudo muda muito rápido, as tecnologias estão sempre mudando, a gente tem a questão ambiental aí que pode estar destruindo certos mercados e criando outros. Então, essa preocupação com o longo prazo, essa visão de longo prazo é realmente fundamental. E uma coisa que eu escuto muito assim, no mercado, aí falando do BNDES, é que, às vezes, o tomador de um crédito, de uma debênture, de infra, alguma coisa assim, ele às vezes prefere o BNDES por uma série de razões, mas dentre essas várias razões, é porque ele sabe que o BNDES ele tem uma preocupação e um compromisso com o projeto e com o sucesso do projeto, diferente do investidor privado, um banco privado qualquer, que está pensando só no retorno financeiro e é capaz de vencer uma dívida por qualquer razão, sempre pensando no resultado apenas. O BNDES sempre olha para o futuro, olha para o projeto, olha para o sucesso do empreendimento, tem essa preocupação de Brasil. Então, essa questão é realmente muito interessante, Walter. Obrigado. Outro tema que eu queria conversar com o Walter, que é um tema que está em alta e todo mundo sempre discute, é a inteligência artificial, né? As ferramentas de AI são uma realidade. E a questão que eu queria colocar para o Walter aqui é qual é a sua visão, Walter, a respeito da utilização dessas ferramentas pelos advogados. Uma premissa que a gente pode partir é que essas ferramentas aumentam a produtividade dos advogados e de qualquer pessoa que as use. Mas, obviamente, como tudo no mundo, né, tudo na vida, tem outro lado também que existem alguns riscos. Riscos de vazamento de uma informação, risco de informações erradas. Então, eu queria, Walter, que você comentasse um pouco como é que é a sua visão sobre AI, como é que você entende essa utilização dessas ferramentas pelos advogados. Bom, primeiro, é uma revolução em curso, né? Então, é sempre muito difícil fazer prognóstico do que vai ser uma revolução que está em curso. Mas tem algumas coisas que são interessantes, né? Primeiro, vai ser uma ferramenta de auxílio para aumento de produtividade e transformação do direito de forma radical. Eu tenho dito, quando falo sobre o tema, que aquele advogado formal, dogmático, dono do conhecimento jurídico e que tem um conhecimento individual enciclopédico e se orgulha muito disso, é o advogado que vai acabar. Ele vai ser desnecessário, porque a ferramenta de inteligência artificial vai gerar resultado e vai vasculhar, escrutinar bases de dados que vão desde doutrina, passando por decisão judicial do Brasil e fora, direito comparado, com tanta velocidade e com tal capacidade de processamento que esse advogado que confia no seu conhecimento enciclopédico como a única fonte de valor da sua atividade, ele tende a desaparecer. E aí eu digo que essa revolução da inteligência artificial ela vai acabar por reumanizar o advogado. Porque todas aquelas reclamações constantes dos clientes de que o advogado é excessivamente formal, de que a linguagem é ininteligível,
de que existe uma arrogância no exercício da profissão, ela vai desaparecer, porque é aquele profissional que tem os valores corretos, que conseguem dar um tratamento humano ao cliente, que conseguem enxergar para além do fenômeno jurídico normativo estrito, que isso a inteligência artificial já faz hoje, muito melhor do que a maioria dos advogados, né? Nós rodamos o ChatGPT e outros modelos largos de linguagem via inteligência artificial para fazer a nossa prova para advogado do BNDES. E a inteligência artificial acertou 86% das respostas. E errou justamente aquelas perguntas que diziam respeito muito mais à sustentabilidade, à dimensão que envolve valores, que é a atividade de seleção de valores corretos, a atividade de relacionamento com o outro, a interdisciplinariedade, raciocinar com direito, economia, psicologia, sociologia, todo um outro ferramental vai ser o profissional do futuro. O advogado, ele vai se aproximar de um cientista de dados qualificado e humanizado. Quem não fizer isso e não entender isso vai desaparecer muito rapidamente do mercado. Ou vai perder espaço muito rapidamente. Acho que vai ter ainda nichos e espaços para aquele advogado mais tradicional, mas cada vez menos. Então, as instituições elas têm que se preparar e elas têm que, primeiro, ter programas internos para os seus respectivos corpos jurídicos de qualificação em inteligência artificial. Já tem um debate muito forte mundial, e a União Europeia tem liderado esse debate, para a alteração completa da grade curricular universitária e incluir, por exemplo, profissões novas como engenheiro de prompt de inteligência artificial. Esse é o futuro. Não é o advogado que tem o conhecimento, é quem faz a melhor pergunta. Tem um livro que eu gosto, né? O Zen e a Arte de Consertar Motocicletas. É um livro dos anos 70, muito, muito interessante. E aí, lá pelo meio, eles têm uma discussão um pouco filosófica, e aí ele fala que na filosofia oriental existe a resposta sim, não e mu. Mu significa reformule a sua pergunta, porque o mais importante é a formulação da pergunta do que propriamente a resposta. E essa realidade com a inteligência artificial vai ser enraizada na ciência do direito. A ciência do direito vai ser a ciência das perguntas inteligentes e que entendem os valores corretos da humanidade que orientam a nossa ordem jurídica. Muito interessante. Por exemplo, um depoimento aqui, fora até do script, né? Porque quando eu estava na London School, eu escrevi sobre o crédito de carbono. E eu estava tendo muita... né, o LLM é um mestrado em Direito, né? E eu estava tendo muita dificuldade de encontrar bons textos jurídicos sobre crédito de carbono. E aí eu perguntei para o ChatGPT, me forneça 10 artigos interessantes e profundos sobre crédito de carbono, sobre aspecto jurídico. E ele, na hora, me deu ali 10 textos com temas super interessantes. Eu falei, pô, perfeito, era o que eu precisava. Peguei esses textos, tentei achar na biblioteca, não achei. Aí eu mandei para a bibliotecária. A bibliotecária, eu selecionei esses textos aqui, estou precisando desses artigos, não estou achando. Você pode localizá-los e me mandar? E ela me retornou falando assim, Rodrigo, eu pesquisei esses textos, tem lá a revista que foi publicado, o ano, o autor, todos foram inventados. Eles não existem. Então, isso acontece. Às vezes... A inteligência artificial alucina, ela inventou. Mas aí que vem o mais interessante. Isso que ela pode alucinar, a gente sabia, mas que ela podia até inventar, eu também sabia. Mas os textos que ela sugeriu eram tão interessantes que me inspiraram. Até quando ele errou e quando ele inventou uma coisa interessante. E aí, eu com base naquelas ideias, daqueles textos que não existiam, eu falei, pô, tem um tema aqui interessante, sobre crédito de carbono, não vou aprofundar nisso, mas eu desenvolvi a tese de que você tem que pensar o crédito de carbono do ponto de vista de dívida. E assim como você tem pessoas jurídicas, que são empresas, autarquias são pessoas jurídicas, a ONU é uma pessoa jurídica, a OTAN é uma pessoa jurídica, tem várias pessoas jurídicas de direito internacional, você poderia criar uma pessoa jurídica do planeta Terra, que seria o credor dos danos que ele sofreu, que é a emissão do crédito de carbono. Isso você pode ter mecanismos de quantificar quanto cada país emitiu de crédito de carbono. Então, esses países teriam uma dívida com essa nova entidade, pessoa
o planeta Terra, que poderia cobrar esse crédito de carbono, e essa cobrança deveria ser em crédito de carbono. E é uma tese inovadora, totalmente fora do padrão. Ou seja, Rodrigo, a alucinação do ChatGPT gerou uma provocação útil. Exatamente. Em termos do avanço da percepção do problema, né? Então, cada vez mais perguntar. E a alucinação, né, ela vai ser cada vez menor, mas ela acontece quando tem um determinado tema que é muito específico e escasso em material disponível na base de dados do próprio ChatGPT. E aí, como é um modelo matemático de probabilidade estatístico, ele, por aproximação, acaba criando o que não existe, né? E criou bem. É interessante. Então, serve de alerta para os advogados, porque ele é uma ferramenta, ele não é substitutivo do nosso papel, mas é uma ferramenta que vai ser cada vez mais importante. Então, temos que checar as fontes. O uso responsável da IA, ele é fundamental. E esse uso responsável passa por isso, por aquele que olha e checa as informações produzidas pela inteligência artificial. Essa atividade ainda vai ser humana. Ele é o pontapé inicial, às vezes. Exatamente. Né? É lógico que o ser humano tem que revisar aquilo tudo, tem que dogmatizar em cima daquilo, mas é largado, às vezes, né? Facilita o nosso trabalho. E até o Harari, né, que é um pensador, ele fala muito que a inteligência artificial ele é capaz de libertar, como você bem falou, né? Libertar as pessoas, em geral, dos trabalhos burocráticos e chatos, né? Isso é uma grande vantagem. Exatamente. Não, legal. E ainda nesse tema tecnologia, então, Walter, eu queria fazer uma outra pergunta. Eu queria falar um pouco sobre smart contracts. Né? Os smart contracts, para quem não sabe, são contratos autoexecutáveis. Né? É uma nova tecnologia baseada na tecnologia de blockchain, em que você, através de uma tecnologia de blockchain, você insere um contrato ali dentro que parte do pressuposto de usar criptoassets, criptomoedas, e no momento em que as condições daquele contrato para seu aperfeiçoamento, para sua execução estão preenchidas, ocorre a transação, se completa a transação. Então, existe um comprador de um bem, existe um vendedor de um bem. O comprador ele disponibiliza os tokens de pagamento, que podem ser diversas moedas, e o vendedor tem um bem que vai ser vendido. Quando as condições para a venda se completam, os tokens de pagamento se transferem para o vendedor e a propriedade se transfere para o comprador. A pergunta que eu queria fazer para o Walter é se você acha interessante o BNDES começar a adotar smart contracts nas suas operações bancárias de mercado de capitais. E complementando a pergunta, né, se você entende, Walter, que seria necessário o estabelecimento e desenvolvimento para que isso possa ser utilizado por um banco de desenvolvimento? Seria necessária a criação de stablecoins, como, por exemplo, o DREX, que é o real digital, né, ele vale a mesma coisa que um real, mas no formato digital. Ou então até tinha um projeto BNDES Token também, que era também lastreado no real. Então é necessário ter esses stablecoins para poder fazer esse tipo de operação. Como é que você vê isso aí no âmbito do BNDES e dos contratos em geral? Essa pergunta é bastante interessante, né? Também na fronteira da tecnologia nova e como é que a gente pode usar para aperfeiçoar o sistema financeiro como um todo, né? A tecnologia de blockchain ela já foi testada pelo BNDES em parceria com o KfW para alguns empréstimos em cooperação, mas de forma experimental. Basicamente, o que se criava era uma moeda virtual entre as instituições que funcionava como meio de pagamento para o fornecedor contra a liberação do recurso. Isso serviria para melhorar a auditabilidade dos gastos e para fiscalizar a cadeia de contratação daquele determinado projeto ou empreendimento. Então, a tecnologia de blockchain, primeiro, ela é muito promissora nesse sentido. Ela é promissora no sentido de que ela pode conferir a determinadas cadeias produtivas rastreabilidade, em termos de produtos e fornecedores, e o BNDES tem um grupo de estudos que trabalha com blockchain e também tem pensado em smart contracts. Quando a gente pensa hoje em smart contracts, né, é algo muito ligado a nichos de criptomoedas e contratos muito específicos que são de fácil verificação para serem auto-executáveis em termos de transação que envolve criptomoeda. Mas é um conceito poderoso. É um conceito que, aliado à inteligência artificial, nós temos hoje no banco, a gente falava na última resposta sobre inteligência artificial, nós temos um projeto piloto de automatização via inteligência artificial
via Copilot, né, do ChatGPT, de automatização dos contratos do banco. Quando você casa isso com a ideia de que os contratos podem ter uma reserva de valor numa conta reservada, vinculada a eles podem ser autoexecutados, dadas determinadas condições, e essas condições podem ser escrutinadas pela inteligência artificial, você tem aí um início de uma pequena revolução no sistema financeiro. E o BNDES está atento a isso, acho uma tecnologia que tem ainda uma curva de aprendizado. Nos próximos anos a gente vai ver a que veio, mas é bastante promissor em atividades que demandam, como eu disse, rastreabilidade de fornecedores e segurança em relação aos investimentos, à promessa de investimentos realizados. Quando você fala de grande projeto de infraestrutura, tem toda uma cadeia de fornecedores muito grande. Rastrear esses fornecedores é um trabalho burocrático, muito difícil. E, claro, né, o BNDES, como instituição financeira pública, ele não pode se fiar em mercados de criptomoedas voláteis. Claro. É impensável você ter um choque de criptomoeda afetando investimentos que são um recurso da sociedade brasileira que tem que gerar investimento na ponta. Então, eu entendo que para o smart contract funcionar, primeiro, a gente vai ter que ter um desenvolvimento de ferramentas de inteligência artificial para aperfeiçoar esse mecanismo. Ele tem que ser plugado numa blockchain, ele vai ser específico, pelo menos no início, para projetos que demandam uma rastreabilidade completa da cadeia de fornecimento, projetos que envolvem, por exemplo, questões ambientais relevantes. Isso é fundamental. Projetos na área, o Brasil ele enfrenta muitas vezes crítica, embora o nosso agro seja muito verde, em imensa maioria e num percentual elevadíssimo, respeite os limites da legislação ambiental, e o Brasil tem uma das legislações ambientais mais duras do mundo, tem a questão da credibilidade internacional da cadeia produtiva relacionada ao agronegócio. Esse tipo de contrato, aliado a uma blockchain, que tem um sistema de pagamentos automatizados e identifica o fornecedor, o produto, desde a origem lá do produto agrícola até a venda final, ele é de fundamental importância para o posicionamento do Brasil como exportador mundial de bens relacionados ao agronegócio, que é um braço muito importante da nossa economia. A gente imagina uma série de utilidades possíveis para essa tecnologia. Mas ela está em estágio embrionário e a gente precisa fazer testes em projetos específicos e aperfeiçoar. E sim, tem que estar vinculado aos smart contracts uma moeda estável e os países, em geral, vão evoluir para isso. É um caminho sem voltas. Dê o nome de Drex ou Real Digital, ou o nome que se der a essa nova moeda, ela vai ser fundamental para a nova economia, para as novas ferramentas que o sistema financeiro vai ter e que o mercado de capitais também vai adotar. Claro. Realmente, assim, a gente está vivendo, acho que a gente está vivendo agora um momento de grande transformação na atuação do advogado, né? Um advogado que não olhar para o AI, não olhar para os smart contracts e ficar se baseando em concepções dogmáticas, clássicas, ele vai ser devorado pela realidade, né? Então, Walter, a gente já falou sobre os investimentos da BNDESPAR, a gente já falou sobre novas tecnologias, como o AI, os smart contracts. Eu queria agora voltar o nosso olhar para dentro das corporações e falar um pouco sobre o papel do diretor jurídico como gestor de pessoas. Hoje o BNDES, como você mesmo já mencionou, ele tem 400 advogados altamente qualificados. O BNDES eu já morei em Londres, quando eu falava que era do BNDES, as pessoas sempre eram super atenciosas, enfim, era visivelmente respeitosas em relação aos advogados do BNDES. São advogados, as pessoas falam, né, que o BNDES, que esses 400 advogados, se fosse um escritório de advocacia, seria o melhor do Brasil. Aí eu queria perguntar para você, Walter, quais são as características, habilidades que você considera mais importantes num advogado, né? Só didaticamente a gente pode dividir, em grandes termos, 3 grandes categorias de habilidades, né? Tem os hard skills, que é conhecimento jurídico, dogmático, conhecer a lei, conhecer o que você aprende na faculdade, o que você aprende nos mestrados de direito, conhecer o direito, conhecer seus detalhes, conhecer a jurisprudência, saber o raciocínio jurídico, que é fundamental. Tem uma outra categoria de conhecimento, de skill, que é o soft skill, que é a capacidade de expor as ideias de forma clara, concatenada, de forma organizada. Isso é muito importante também para qualquer profissão.
E também tem uma última categoria de habilidades, que é o social skill, né? Que é a capacidade de lidar e gerir pessoas, de conviver com pessoas. Aí, Walter, eu queria que você me desse a sua opinião. Qual o mix ideal de características, de skills que você considera fundamental para um advogado que você valoriza e também qual é esse mix ideal para até ser um diretor jurídico? Primeiro, eu volto a um comentário que eu já tinha feito. Uma instituição forte e bem-sucedida, ela é baseada em pessoas. As habilidades e as pessoas é que fazem as instituições e fazem os processos, que são um veículo último daquela informação e do know-how que qualquer empresa ou qualquer instituição carrega. Então, olhar para a qualificação dos empregados é fundamental, dos colaboradores é fundamental para qualquer empresa, para sobrevivência, e aí sobrevivência de curto, médio, longo prazo. De qualquer forma que você pense, as pessoas são importantes dentro de uma instituição. E eu tenho muito orgulho de liderar, Rodrigo, hoje nós estamos advogados ativos em torno de 350, depois do concurso nós vamos chegar a quase os 400, é o que a gente imagina. De fato, o segundo principal perfil profissional do BNDES é advogado, a primeira profissão é economista, a segunda é advogado, então nós temos praticamente um escritório de advocacia que empresta dinheiro. Tem muito trabalho de advocacia que envolve um banco de investimento. E sendo um banco de investimento público, os nossos parâmetros de análise de risco, análise de habilitação jurídica, análise do contrato, eles são muito qualificados, eles são intensos em advogado, em horas alocadas de serviços de advogados, porque são operações complexas, que envolvem muitas vezes bilhões de reais investidos num único projeto e que precisam mesmo ter um advogado que entenda primeiro a operação, que entenda as necessidades do cliente. E aí, selecionando o perfil de profissional e com alguma experiência de chefiar a equipe, tive orgulho de, na AGU, ocupar funções de chefia também de corpo jurídico qualificado, de pessoas com conhecimento tão bom quanto no BNDES. O BNDES é um corpo realmente de advogados extremamente preparado e qualificado. Mas eu acho que a primeira característica que eu diria que é fundamental para você ter na equipe é o advogado preocupado com o problema do cliente. É o advogado que entenda qual a relevância dele para o seu cliente final. O direito não pode ser em si mesmado, não pode ser um fim em si mesmo. O advogado não pode achar que a solução jurídica que ele imagina correta para o caso é aquela que deve prevalecer se ela for distante do interesse do cliente. O advogado primeiro tem que entender o processo produtivo do seu cliente, as necessidades reais dele, a cadeia produtiva na qual ele se insere e entender muito do negócio dele. O advogado que ele fica só no direito e não é interdisciplinar, não entende da operação do seu cliente, é um advogado que vai ficar para trás nesse novo mundo e cada vez mais. Então, a primeira característica é essa. Depois, a habilidade interpessoal. Comunicar bem e trabalhar em equipe é fundamental. E, em quarto, mas não necessariamente nessa ordem de importância, é aquele profissional que reforça, adere e pratica os valores da instituição que ele representa. Porque no nosso mundo, ou você tem os valores corretos e reforça esses valores, os valores de externalidade positiva gerados pelo negócio, sustentabilidade, pegada positiva ambiental, impacto socioambiental positivo para a sociedade, para o meio em que ele se insere, ou esse profissional incorpora esses valores corretos, valores de ética, de transparência, de probidade, de combate a qualquer desvio ou prática de desvio dentro da sua instituição, de combate ao assédio moral, à discriminação de gênero, raça, cor, credo. Se as pessoas e os colaboradores não tiverem o valor correto, nada dos outros skills adianta. Então, é um reforço constante das instituições
que devem ter uma cultura corporativa sólida e uma orientação de valores sólida. O profissional que está dentro de uma instituição e não conhece os valores dessa instituição, ou tem alguma coisa errada com esse profissional ou com a instituição que recrutou e não fez ele absorver os valores corretos. Eu acho que essas são as características importantes dos advogados para qualquer época, né, e para qualquer cenário. Né? Aquele primeiro que é preocupado com o cliente, é aquele que entende a operação, que se relaciona bem com o outro, que incorpora com velocidade os valores da instituição e pratica esses valores, né, sobretudo. Perfeito, Walter. E aqui, que já caminhando para o final, eu queria fazer uma pergunta, Walter, mais genérica. O BNDES hoje é um dos bancos mais transparentes do mundo, né? Todos os contratos estão na internet, é tudo muito público. Mas além de ser público, além de ser transparente, o BNDES também é muito inclusivo. Eu queria que você falasse um pouco sobre as políticas do BNDES, sobre inclusão de mulheres, negros, deficientes, como são essas políticas dentro do BNDES. Primeiro dizer que é com o orgulho que o BNDES ele foi do termo pejorativo caixa preta a ser reconhecido, e esse ano, e há cerca de um mês e meio atrás, 2 meses, o Tribunal de Contas da União, em plenário, endossou um relatório feito por uma associação que congrega auditores de diversos tribunais de contas e elegeu, no ano passado, o BNDES como a instituição mais transparente do Brasil, e foi homologado esse ano pelo plenário do Tribunal de Contas da União, esse relatório que aponta que o BNDES é a instituição mais transparente do Brasil. Isso nos orgulha muito. E isso é um dos pilares de um avanço institucional que deve ter uma agenda, né? A agenda ESG, ela tem um dos pilares a governança. Não existe uma governança sólida sem transparente. Não existe uma governança sólida e transparente sem responsabilidade socioambiental, que é um dos os outros 2 pilares, né? A responsabilidade ambiental e a responsabilidade social. E também não existe instituição com esses valores implementados e corretos se não houver uma política de inclusão e uma política de diversidade. Visões diversas de mundo, os seres humanos, eles conseguem coisas incríveis porque a diferença de visões somada leva a grandes projetos e grandes visões de mundo. Então, é muito importante incorporar essa diversidade de visões e não excluir visões potenciais. Nesse sentido, a gente tem um país que tem uma marca histórica da escravidão, infelizmente. É um tema pouco falado no mundo corporativo, mas isso marca a trajetória do país, isso marca o viés de seleção dos concursos públicos, das instituições como um todo, e a gente vê ainda uma elite empresarial que é bastante ainda pouco diversa, né? Branca, masculina, com características de pouca diversidade. Então, o BNDES tem um programa sólido de diversidade. Isso começa pela nossa seleção. Como empresa pública, nós fazemos concurso público. Nesse ano, o BNDES ele tinha 30% de cota para negro e mais 15% de cota para APCD, para pessoas com deficiência. E é muito importante incorporar essas visões, incorporar essas capacidades, incorporar essas pessoas e criar uma instituição diversa é criar também uma instituição com valores corretos. A gente tem um programa interno também de liderança feminina. Nós somos reconhecidos como uma instituição de boas práticas de inclusão de mulheres em posições de chefia, e o selo, esse selo, a gente tem um selo concedido pela Associação Brasileira... Woman on Board, né? Woman on Board. Nós temos um selo de inclusão de mulheres, tanto no nosso Conselho de Administração como na nossa diretoria. A nossa diretoria hoje, né, tirando o presidente, os 9 diretores, são 5 homens, 4 mulheres, então é quase que paritário. Temos aí um número expressivo de mulheres ocupando os cargos da alta administração do BNDES, incluindo as superintendentes. Nós temos muitas mulheres incluídas.
e é parte do pacote da instituição ter valores corretos para que ela seja resiliente e para que ela encare os desafios da sociedade nos novos tempos. Incorporar pessoas com diferentes visões, diferentes origens, diferentes histórias, diferentes trajetórias é fundamental. E a instituição que for mais representativa da sociedade a qual ela se insere é aquela que tende a se aproximar da sociedade. É aquela que tende a entender os problemas reais. E isso é fundamental no Banco de Desenvolvimento. Pensando numa visão de longo prazo e gerar desenvolvimento para a sociedade é incluir as pessoas. Incluir as pessoas em toda a sua diversidade. Então, eu me orgulho muito, primeiro, da gente ter feito um concurso mais inclusivo da história do BNDES, com 30% de cota para negro. Então, a gente vai aumentar bastante a nossa representatividade. Hoje o banco tem menos de 3% de pessoas que se declaram pretas. Então, é um número muito baixo. Quando a gente sobe para pardos, é cerca de 16% da instituição. É muito pouco para um banco que tem a pujança do BNDES e uma responsabilidade social tão grande numa sociedade que é desigual e precisa incluir cada vez mais as pessoas. Perfeito, Walter. A gente aqui, conversando com o Walter, a gente poderia conversar aqui por horas, né? Porque assunto não falta, mas a gente tem que encerrar. Queria agradecer muito, Walter, a sua participação, foi fantástico. Obrigado por participar do Capital Markets com a gente. Eu que agradeço, muito obrigado, Rodrigo. Obrigado. Obrigado.